Algumas relações não começam com agressividade, com gritos, muito menos começam com proibições explícitas. Algumas relações surgem de forma muito mais sutil, começam com atenção, com cuidado, com uma presença intensa que, à primeira vista, parece até acolhimento. E é justamente por isso que tantas pessoas demoram para perceber quando algo começa a se tornar nocivo, porque o controle raramente se apresenta com o próprio nome. Ele costuma vestir a aparência de zelo, de preocupação, de proteção. No início, nada parece alarmante, mas com o passar do tempo, pequenas mudanças começam a surgir. Você passa a refletir 2 vezes antes de dizer algo, de sair de casa, de expressar uma opinião, de compartilhar algo nas redes sociais, de tomar decisões simples sobre a própria rotina. E pouco a pouco algo vai se alterando dentro da relação. Aquilo que parecia proximidade começa a produzir tensão. Aquilo que parecia amor começa a gerar restrição. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos presentes em relações emocionalmente desequilibradas. A retirada gradual da autonomia, não de maneira abrupta, mas em movimentos discretos, quase imperceptíveis. Para compreender esse processo com clareza, precisamos diferenciar 2 coisas que muitas vezes são confundidas. Cuidado não é controle. Cuidado protege, controle restringe. Cuidado respeita o espaço do outro, controle tenta regular esse espaço. Cuidado oferece apoio, controle busca conduzir escolhas. Essa distinção é fundamental, porque comportamentos controladores raramente se apresentam como imposições diretas. Na maioria das vezes aparecem acompanhados de frases aparentemente inocentes. Eu só estou falando isso porque me importo com você, eu quero o melhor para a nossa relação. Você sabe que eu só estou tentando te proteger. Nenhuma dessas frases é problemática por si só. O problema começa quando essas justificativas passam a legitimar interferências constantes na liberdade do outro. Quando a preocupação se transforma em vigilância e o afeto passa a servir de argumento para limitar decisões, é nesse ponto que o vínculo começa a se deslocar para um território delicado. Perceba, o controle não se estabelece de forma imediata. Ele se desenvolve em camadas. Reconhecer essas etapas é essencial para perceber quando algo deixou de ser saudável, porque ninguém inicia uma relação disposto a abrir mão da própria identidade. Isso acontece gradualmente. Pequenos ajustes, pequenas concessões, pequenos silêncios, até que um dia a pessoa percebe que já não se sente completamente livre dentro da própria vida. A primeira camada desse processo costuma ser emocional. Nesse momento ainda não existem proibições, não existem regras explícitas e sim existem reações, observações frequentes, comentários que parecem inofensivos, como não gostei muito da forma como você falou com aquela pessoa porque você publicou isso, você anda diferente ultimamente. No começo, esse tipo de observação pode parecer apenas sensibilidade, talvez insegurança, talvez uma tentativa de comunicação, e muitas pessoas respondem tentando tranquilizar o parceiro. Explicam suas intenções, justificam comportamentos, buscam evitar conflitos. O problema é que, sem perceber, começam a adaptar atitudes, evitam certas situações, reduzem determinadas expressões, diminuem a espontaneidade. Nada disso acontece por obrigação direta, mas pela tentativa de preservar a harmonia. Esse é o primeiro movimento onde a autonomia começa a ser condicionada. A segunda camada envolve algo ainda mais profundo, o isolamento gradual. Relacionamentos baseados em controle dificilmente prosperam quando a pessoa possui muitos referenciais externos. Amigos, familiares, comunidades, pessoas que ajudam a manter viva a percepção da própria identidade. Por isso, lentamente, esses vínculos começam a ser questionados. E isso acontece assim. Eu não me sinto confortável com aquele seu amigo. Aquelas pessoas não fazem bem para você.
Sua família interfere demais na nossa relação. Às vezes, essas observações aparecem de forma direta. Em outras situações, surgem como comentários aparentemente neutros. Pequenas críticas, pequenos desconfortos, pequenas tensões. Com o tempo, a pessoa começa a evitar esses ambientes. Não porque foi proibida, mas porque quer manter a tranquilidade do relacionamento. E assim, quase sem perceber, seu círculo social começa a diminuir. Quando isso acontece, algo essencial se perde: os espelhos externos. Outras pessoas ajudam a perceber quando algo não está bem. Quando essas referências desaparecem, a relação passa a se tornar o principal parâmetro de realidade. E isso cria um terreno fértil para níveis mais profundos de influência. A terceira camada surge quando as escolhas pessoais começam a ser afetadas. Nesse estágio, decisões da própria vida passam a sofrer interferência. Forma de se vestir, amizades, horários, projetos profissionais, crenças espirituais, planos futuros. Muitas vezes essa influência aparece na forma de aconselhamento. Frases como: essa roupa não combina muito com você, acho que esse trabalho não é bom para a sua vida, essa amizade não acrescenta nada. No início pode parecer apenas uma opinião, mas quando esse tipo de interferência se torna constante, a autonomia começa a enfraquecer. A pessoa passa a considerar a aprovação do parceiro antes de tomar decisões. E quando essa aprovação não acontece, surge tensão, desaprovação ou distanciamento emocional. Esse tipo de dinâmica cria uma pressão silenciosa. A liberdade continua existindo, porém já não é exercida com a mesma naturalidade. Existe ainda um estágio mais profundo dentro desse processo: o controle da identidade. Nesse ponto, a pessoa começa a se desconectar da própria percepção interna. Dúvidas começam a surgir e perguntas como: será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo injusto? Será que o problema sou eu? Quando alguém começa a questionar constantemente a própria percepção, algo fundamental foi abalado: a confiança interior. Sem essa confiança, a autonomia se fragiliza. E quanto mais frágil a autonomia, mais fácil se torna influenciar escolhas, emoções e comportamentos. É importante compreender também por que algumas pessoas desenvolvem comportamentos controladores. Muitas vezes o controle nasce do medo, do abandono, medo de perder o vínculo, de não ser suficiente. Em alguns casos, esse padrão foi aprendido em ambientes onde amor e vigilância estavam misturados, onde segurança emocional dependia de supervisão constante. Mas entender a origem de um comportamento não significa torná-lo aceitável. Controle continua sendo prejudicial, independentemente de sua origem. Relacionamentos saudáveis não são sustentados por vigilância, eles são sustentados por confiança. Outro fator que torna o controle difícil de identificar é a alternância emocional. Pessoas controladoras nem sempre se comportam de maneira negativa o tempo todo. Existem momentos de carinho, momentos de proximidade, momentos em que tudo parece harmonioso novamente, e essas fases produzem esperança. A sensação de que talvez o relacionamento possa melhorar. A crença de que talvez seja apenas uma fase difícil. Mas enquanto o padrão controlador continua presente, o problema permanece ativo. E ignorar esse padrão pode aprofundar ainda mais a perda de autonomia. Alguns sinais indicam claramente quando a liberdade já começou a ser afetada dentro de uma relação. Outro sinal é a sensação constante de julgamento. Mesmo quando o parceiro não está presente, existe a impressão de estar sendo avaliado. Outro indicativo importante é a culpa por desejar espaço, tempo sozinho, tempo com amigos, tempo para projetos pessoais. Relacionamentos equilibrados não fazem alguém se sentir culpado por existir. Eles permitem que cada indivíduo continue sendo quem é. Recuperar a liberdade emocional não acontece de forma imediata. É um processo de reconexão interna.
Primeiro é necessário reconhecer o que está acontecendo, depois reconstruir a confiança na própria percepção e gradualmente recuperar o espaço interior que foi sendo reduzido. Porque relações saudáveis não anulam identidade. Elas ampliam possibilidades. Não sufocam autonomia. Elas fortalecem a autonomia. Um relacionamento verdadeiro não transforma a vida em uma prisão emocional. Ele cria um espaço onde duas pessoas podem caminhar juntas sem deixar de ser quem são. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua percepção. Você já identificou sinais de controle em alguma relação? Ou já observou esse tipo de dinâmica acontecendo ao redor? Escreva nos comentários. Essa troca pode ajudar outras pessoas a reconhecerem padrões que ainda estão invisíveis. E no próximo episódio da série Relacionamentos Tóxicos, vamos abordar um tema ainda mais delicado: a violência psicológica. Um tipo de agressão que muitas vezes não deixa marcas físicas, mas que pode ferir profundamente a mente e a identidade. Porque quanto mais cedo aprendemos a reconhecer essas dinâmicas, mais cedo podemos recuperar aquilo que nenhum relacionamento deveria retirar: a liberdade de existir com autenticidade, paz e luz a todos.